Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. É uma alegria estarmos aqui nesse dia, quarta-feira, dia 4 de agosto, para a gente ter esse tempo de oração, de reflexão na palavra de Deus. Que você reserve esses próximos minutos para que a gente possa dar uma pausa, desacelerar um pouquinho e voltar a nossa mente, o nosso coração, tão somente para Deus e a sua palavra. E nós somos chamados para essa conexão de oração através da palavra de Deus que diz assim: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os habitantes da terra. A palavra de Deus também diz: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E o salmo de louvor assim diz: sim, tu acendes minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, ilumina as minhas trevas. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é o Senhor que faz com que a gente caminhe nas trevas com a sua luz, sendo guiados pela sua palavra e também pelo seu Espírito. Por isso eu convido você a abrir a palavra de Deus, abrir a Escritura Sagrada no livro dos Salmos, e nós faremos a leitura do salmo indicado para esse dia, o Salmo 50. O Salmo 50 diz assim, ouça com fé: Yahvé, o Deus dos deuses, fala e convoca a terra, do nascente até o poente. De Sião, modelo de beleza, Deus resplandece. Ele vem, o nosso Deus, e não se calará. Diante dele há um fogo devorador, e ao seu redor violenta tempestade. Lá do alto ele convoca os céus e a terra para julgar o seu povo. Reúnam para mim os meus fiéis, os que selaram aliança comigo por um sacrifício. Proclamem os céus a sua justiça, pois Deus, ele mesmo, vai julgar. Ouve, meu povo, eu vou falar. Israel, eu mesmo testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, queremos responder à tua convocação, porque toda a terra, todas as coisas existem para a tua glória. E o que nós queremos, Deus, neste momento de oração, de reflexão, é ouvir a tua voz e é responder ao Senhor, que nos convoca, que nos chama para adorar, para confessar, para te louvar, para ouvir a tua voz por meio da tua palavra. E nós queremos, Pai, neste momento, ouvir a tua voz, que possamos realmente, Deus, olhar para o Senhor, olhar para Jesus Cristo revelado na cruz, e que a gente possa, Deus, se lembrar que o Senhor é o nosso Deus, nós somos o teu povo. E que nesta noite, neste momento, o teu povo te adore em espírito e em verdade. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém e amém. Queridos, queridas, vamos louvar o nome do Senhor através dessa canção que diz que nós temos descanso neste viver calmo, sereno e tranquilo por causa da obra consumada de Cristo na cruz. Louvemos o nome do Senhor. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. É Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Calmo, sereno e
tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Só em Jesus nós temos vida e vida abundante com Deus. Queridos, nós vamos continuar as nossas reflexões nos salmos de peregrinação, as canções de romagem, que são os salmos que vão do 120 até o 134, que eram usados pelo povo de Deus quando eles subiam até Jerusalém para prestar culto ao Senhor. E esses salmos, esses 15 salmos, entre o Salmo 120 e o Salmo 134, revelam para nós o caráter de Deus, revelam para nós que Deus está com o seu povo, revelam para nós, trazem para nós, que assim como na nossa peregrinação, assim como nós estamos no caminho, o povo de Deus, os judeus, os hebreus, também estiveram, a igreja de Jesus também esteve. Da mesma forma, hoje nós podemos ser moldados, sermos modelados pela palavra de Deus, à medida que nós também enfrentamos os desafios que o povo de Deus, ao longo da história, tem enfrentado. E, ao mesmo tempo, somos lembrados que Deus está com o seu povo. E esse Salmo 127, ele é o centro desse bloco de salmos, que nos mostra que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Porque se o Senhor não construir a casa, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, não vigiar a cidade, tudo é em vão. E esse salmo, então, nos lembra sobre a prioridade que a bênção de Deus deve estar sobre as nossas vidas. E comentando esse salmo, João Calvino diz assim: esse salmo nos mostra que a ordem da sociedade, política ou familiar, é mantida tão somente pela bênção de Deus, e não pela habilidade, diligência ou sabedoria dos homens. Mostra-nos também que a procriação de filhos é um dom peculiar de Deus. O que Calvino lembra aqui é que tudo o que existe na nossa vida, todas as esferas da nossa sociedade, da nossa vida, todas as esferas humanas, elas contam com a bênção de Deus. E só há neste mundo beleza, ordem, todas essas coisas boas, porque Deus continua agindo neste mundo através daquilo que nós chamamos de graça comum. Sem a bênção de Deus, nada é precioso, nada tem um propósito, tudo é inútil, tudo é em vão, como por várias vezes o salmista repete aqui no Salmo 127. Então, queridos, o tema básico do Salmo 127, que é um salmo de sabedoria, escrito por Salomão, é que sem a bênção de Deus, todo trabalho humano, casa, cidade, trabalho, é inútil. E quando a gente olha para esse salmo, a gente pode ver algumas coisas nele. A primeira coisa, a importância de Deus estar em primeiro lugar na nossa vida.
Deus não deve ser mais um item na nossa agenda. Deus não deve ser mais uma coisa na nossa vida, muito pelo contrário. Deus é aquele que dá sentido à nossa vida. É a nossa vida com Deus, é o nosso relacionamento com Deus que dá sentido à maneira como nós lidamos com todas as outras coisas. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina em Deuteronômio, que Jesus também nos lembra? Que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas estarão no seu devido lugar. É isso que esse salmo nos lembra, que a prioridade nas nossas vidas, no nosso coração, o único Senhor das nossas vidas, o único dono, o único governante, o único rei das nossas vidas deve ser o Senhor Deus. Esse salmo também nos lembra de uma visão bíblica do trabalho. Esse salmo não nos chama à preguiça, mas também não nos chama a adorar o trabalho. Esse salmo não nos chama à imprudência, à indolência, mas também nos lembra que se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não vigiar a cidade, se o Senhor não dar a nós o pão de cada dia, como o próprio Jesus nos ensina a orar dependendo de Deus, tudo é inútil. Nós precisamos ter uma visão clara do trabalho. Nós devemos trabalhar, nós devemos realmente labutar, mas nós devemos em tudo confiar, em primeiro lugar, em Deus, sabendo que a nossa vida nele ganha verdadeiro sentido. Uma outra coisa interessante que esse salmo traz é uma visão bíblica sobre filhos. E naquele tempo, né, aquele tempo difícil, aonde ter uma descendência era realmente muito importante, né, para que o nome das pessoas não morresse na história. A gente vê isso em várias histórias bíblicas, a importância de uma propriedade, para que houvesse uma posteridade, para que houvesse uma descendência. E esse salmo nos lembra que a verdadeira bênção é ter filhos, que a verdadeira bênção, queridos e queridas, não é gastar a nossa vida correndo atrás do vento, mas que a verdadeira bênção nas nossas vidas é a gente fazer a vontade de Deus, e isso inclui a criação de filhos, e isso inclui abraçarmos aquilo que Deus tem para nós, e pela fé, em amor, em devoção, nos sujeitarmos e nos submetermos àquilo que Deus tem para nós. Esse salmo nos lembra que a bênção mais extraordinária são filhos. O autor vai dizer que os filhos são herança do Senhor, que o fruto dos ventres é uma dádiva, uma recompensa. É isso que o salmista nos lembra. E nas palavras de um filósofo chamado Chesterton, ele diz que não existe nada mais extraordinário no mundo do que um homem comum, a sua mulher comum e os seus filhos comuns. É isso que o salmista nos lembra, que bênção é ter filhos, sejam filhos biológicos, sejam também, como a gente vê no Evangelho, todo aquele que faz a vontade de Deus, todo aquele que crê em Jesus, é inserido nessa família maior, nessa grande família, onde nós podemos realmente viver para a glória de Deus. E por último, quando a gente pensa nesse salmo, a gente já viu isso um pouquinho na semana passada, a gente é lembrado aí do contexto de Neemias, da história de Neemias, da reconstrução dos muros, da reconstrução da vida do povo em Jerusalém que estava em ruínas. E o salmista aqui nos lembra, e lembra naquele período, os judeus que voltaram do exílio, eles são lembrados, e nós somos lembrados, que se o Senhor não estiver do nosso lado, nós não poderemos enfrentar as lutas externas, como o povo teve, com pessoas fazendo de tudo para parar a obra, para atrasar a edificação dos muros, para que o povo ficasse em ruínas, e também os próprios desafios e conflitos internos na vida do povo. Então, o que esse salmo nos lembra é que o Senhor é aquele que trabalha pelo seu povo. Vamos olhar para o texto? Eu vou colocar aí para você, como a gente sempre tem feito, na versão A Mensagem, que diz assim: se Deus não edificar a casa, os construtores só constroem choupanas. Se Deus não guardar a cidade, o guarda noturno pode até dormir. É inútil levantar cedo e deitar tarde.
e trabalhar seus dedos cansados até o osso. Você não sabe que ele gosta de dar descanso àqueles que ele ama? Vocês não veem que filhos são a melhor dádiva de Deus? O fruto do ventre, seu legado generoso? Como mão cheia de flechas de um guerreiro, são os filhos de uma mocidade vigorosa. Ah, quantos são abençoados vocês, pais, com suas aljavas cheias de crianças. Seus inimigos não têm chance contra vocês. Vocês os varrerão de vez da soleira de sua porta. Amém? E na versão NVT, na nova versão transformadora, o Salmo 127 diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Queridos, quando nós olhamos para esse salmo, nós podemos ver pelo menos 3 movimentos na construção desse salmo. Eu coloquei aí para você acompanhar. O primeiro é que sem Deus, tudo é em vão. Sem o Senhor, se Deus não tiver primazia, se Deus não for o Senhor das nossas casas, se o Senhor não for o rei das cidades, se o Senhor não for aquele que sustenta e dá o pão de cada dia, tudo é em vão. Nós ficaremos esgotados, frustrados, nós ficaremos cansados e sobrecarregados quando não entendemos que sem o Senhor tudo é em vão. E é isso que nós vemos entre os versos 1 e 2. E dentro do finalzinho do versículo 2, nós vemos o centro desse salmo, que sem Deus não há descanso. E esse salmo nos lembra que Deus é aquele que trabalha em favor do seu povo. Esse salmo nos lembra aquilo que o profeta Isaías havia dito, que desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E por último, o salmo termina dizendo para nós que sem Deus não há bênçãos, que sem Deus tudo o que fazemos não trará para nós bênçãos verdadeiras. E o salmista aqui nos lembra colocar o nosso coração nas coisas certas, nos lembrando que para Deus os filhos, as crianças são bênção de Deus e nós somos chamados a priorizar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Vejamos, queridos irmãos e irmãs, esse primeiro movimento. Sem Deus, tudo é em vão. E eu coloquei para você uma citação do pastor Eugene Peterson, quando ele diz assim: a premissa do salmo para o trabalho é que Deus trabalha. Se Deus não edificar a casa, se Deus não guardar a cidade, a condição se pressupõe que Deus trabalha. Ele constrói, ele guarda. A principal diferença entre cristãos e outros é que levamos Deus a sério e eles não. Nós realmente cremos que ele é a realidade central de toda a existência. Nós realmente prestamos atenção ao que ele é e ao que ele faz. Nós realmente ordenamos
nossas vidas em resposta a essa realidade e não a alguma outra. Prestar atenção a Deus compreende a percepção que ele trabalha. Deus trabalha. O trabalho de Deus é definido e descrito nas páginas da Bíblia. Temos modelos da criação, atos de redenção, exemplos de ajuda e compaixão, paradigmas de consolo e salvação. Um dos motivos pelos quais os cristãos leem a Bíblia repetida e cuidadosamente é para descobrir ao certo como Deus trabalha em Jesus Cristo, para que possamos trabalhar em nome de Jesus Cristo. O que o pastor Eugene Peterson está nos lembrando aqui é a realidade de que Deus trabalha, que Deus está ativo. E quando nós olhamos na palavra de Deus, nós não vemos um Deus passivo, nós não vemos um Deus indiferente, nós não vemos um Deus que está longe, viajando como os falsos deuses, à semelhança de Baal. Não, Deus trabalha. E quando nós olhamos na criação, quando nós olhamos na história do povo de Deus, nós vemos um Deus que trabalha, nós vemos um Deus que está realmente ativo na sua criação, agindo, operando, falando, trazendo coisas à existência. E o que nós somos lembrados por esse salmo é que se Deus não for o primeiro, que se Deus não estiver em primeiro lugar nas nossas vidas, tudo é em vão. Se nós não olhamos para o trabalho, se nós não olhamos para a cidade, se nós não olhamos para aquilo que nós precisamos a cada dia, na perspectiva de Deus, nós seremos engolidos, seja pela preguiça, ou seja também pela idolatria do trabalho. Nós seremos engolidos por uma visão equivocada daquilo que Deus espera de cada um de nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos ensinados que Deus trabalha, que o trabalho é bênção de Deus e que nós podemos e devemos viver as nossas vidas dentro dessa perspectiva. Amar a Deus em primeiro lugar, buscar a Deus em primeiro lugar, para que a nossa vida, para que a nossa casa, para que a nossa cidade, para que o nosso trabalho seja realmente uma bênção para as nossas vidas. Nós devemos adorar o Criador para desfrutar das suas boas dádivas debaixo da sua graça e do seu amor. Então, queridos, quando nós olhamos para esse comecinho do Salmo, que nos lembra disso, que se o Senhor não for o construtor, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não der a cada um de nós o pão de cada dia, tudo é em vão, tudo é inútil. Quando nós nos esquecemos que nós devemos trabalhar confiando no Senhor, esperando no Senhor, sabendo que Ele, na verdade, é o sustentador das nossas vidas. O pastor Eugene Peterson continua falando assim: a maldição das vidas de algumas pessoas não é o trabalho como tal, e sim o trabalho sem sentido, trabalho vão, fútil, trabalho que ocorre à parte de Deus, trabalho que não vê o ser da presença de Deus. O discipulado cristão, ao orientar-nos no trabalho de Deus e colocar-nos na correnteza daquilo que Deus já está fazendo, nosso trabalho sai errado. Quando perdemos contato com o Deus que trabalha, sua salvação no meio da terra. Sai tudo errado quando trabalhamos ansiosamente, como quando não trabalhamos de forma nenhuma. Quando nos tornamos frenéticos e compulsivos em nosso trabalho, tal como a gente vê na história de Babel, como quando ficamos indolentes e letárgicos no trabalho, tal como Paulo enfrenta na sua carta à igreja de Tessalônica, certo de sentirmos o trabalho como compulsório. O que nós olhamos nessa citação é que nós somos chamados a trabalhar tendo Deus em vista. Não podemos, como em Babel, homens movidos pelo orgulho, tentando de alguma maneira construir um reino para si. E também não podemos, como Paulo enfrenta na sua carta,
irmãos que não queriam trabalhar, irmãos que estavam dizendo, olha, não precisamos disso. Entregues à preguiça, entregues ao acaso, né? Usando isso como desculpa para não trabalhar, não. O que a Bíblia nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, é que nós devemos trabalhar tendo o Senhor em vista, que nós devemos trabalhar lembrando que o trabalho é bênção de Deus. Nós devemos trabalhar e fazer as coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos, tendo em vista como podemos trazer glória ao nome de Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus trabalhando, nós vemos Jesus servindo, Jesus dando a sua vida pelo seu povo. E da mesma maneira, nós somos chamados, através do nosso tempo, das nossas habilidades, dos nossos dons, a servir ao Senhor com alegria, sabendo que todo trabalho que nós fazemos diante do Senhor não é em vão. A primeira coisa, então, que nós vemos nesse salmo é que sem Deus, queridos, tudo é em vão. Que sem a presença de Deus, tudo que fazemos desmorona. A semelhança da história que Jesus conta, do homem que constrói a casa sobre a areia e sobre a rocha. Deus deve ser a rocha das nossas vidas. Deus é a rocha, o rochedo firme sobre o qual nós somos sustentados. Mas quando nós tiramos Deus das nossas vidas, tudo termina em ruínas, tudo acaba em autodestruição. Por isso, precisamos sempre, em todas as coisas, colocar Deus e a sua vontade em primeiro lugar. Mas veja comigo, queridos irmãos e irmãs, um segundo movimento que nós olhamos aí, que nos lembra esse salmo, que sem Deus não há descanso. E eu coloquei aí para você, para a gente refletir junto sobre isso, a sentença que a gente vê aí no Salmo, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Ou, você não sabe que Ele gosta de dar descanso àqueles que Ele ama? Aponta essa sentença para o centro desse Salmo, que mostra que somente em Deus temos descanso e propósito. E isso fica ainda mais evidente quando consideramos e trabalhar seus dedos cansados até o osso. E é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento. O Salmo não chama a indolência e preguiça, mas sim ao descanso que temos em Deus, e somente nele, por meio de Jesus Cristo. O Salmo nos lembra de que Deus trabalha em favor do seu povo do pacto. E eu coloquei aí para vocês uma citação da Confissão de Fé de Westminster, quando fala da providência de Deus, e a confissão nos ensina assim, como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial, ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. Quando a gente olha para esse salmo e a gente se lembra, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles descansam, eles não estão dormindo porque não trabalharam, mas eles estão descansando, estão dormindo porque eles se lembram que somente Deus pode sustentar as suas vidas. Quando nós dormimos, quando nós paramos, quando nós realmente damos uma pausa na nossa vida, nós somos lembrados que se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver na nossa vida, nós não podemos descansar. E quando a gente pensa na história bíblica, quando nós pensamos naquilo que a Bíblia ensina sobre a providência de Deus, sobre um Deus que cuida, um Deus zeloso, um Deus que trabalha, um Deus que tem prazer em cumprir a sua vontade, nós somos chamados a esse descanso. Nós somos chamados a viver essa fé que nos lembra que Deus cuida de nós, que Deus cuida do seu povo, que nós podemos viver cada dia debaixo da graça do Senhor. Somos lembrados que Deus nos ama e que Deus trabalha em nosso favor. Nós somos lembrados, irmãos e irmãs, do evangelho da graça de Deus nesse salmo, que nos diz que Deus é aquele
que fez tudo o que não podíamos fazer, que Deus é aquele que desceu em Jesus da sua glória, se tornou um servo e entregou a sua vida por amor de cada um de nós. Nós somos lembrados da realidade do Evangelho, nós somos lembrados daquilo que Deus fez através de Jesus Cristo. Nós temos um Deus que trabalha em favor do seu povo, nós temos um Deus que trabalha em nosso favor, que ama cuidar das nossas vidas. Ele não poupou o seu próprio filho, mas antes ele entregou em favor de todos nós. E, queridos, essa é a grande diferença do cristianismo, da fé cristã. A graça de Deus, que nos ensina que Deus é aquele que vem até nós, toma o nosso lugar e trabalha em nosso favor. Se lembre da providência de Deus. Se lembre que Deus cuida de você e coloque tudo que você faz e tudo que você tem diante do Senhor. E, queridos, um terceiro e último movimento que nós vemos aí nesse salmo é que sem Deus não há bênçãos. E esse salmo nos lembra o que é bênção, o que de fato é desfrutar da bênção de Deus. Eu coloquei para você uma citação do pastor Eugene Peterson, quando ele diz assim: o Salmo não só fixa um aviso de perigo, como dá um exemplo. Vocês não veem que filhos são a melhor dádiva de Deus, que o fruto do ventre é seu legado generoso, como mão cheia de flechas de um guerreiro, são os filhos de uma mocidade vigorosa. Ah, quantos são abençoados vocês, pais, com suas aljavas cheias de crianças. Seus inimigos não têm chance contra vocês. Em contraste com o trabalho ansioso que constrói cidades e vigia posses, o Salmo louva o trabalho sem esforço de fazer crianças, em oposição aos esforços desgastantes de pessoas que, duvidando da providência de Deus e sem confiança no amor humano, buscam seu próprio lucro com lutas sem fé em Deus. Há a dádiva das crianças, nascidas não através de esforço humano, mas sim através dos processos miraculosos da reprodução que Deus criou entre nós. Pastor Eugene Peterson continua dizendo assim: ao unir Jesus e o Salmo, aprendemos um modo de trabalhar que não adquire coisas ou ajunta posses, mas antes responde a Deus e desenvolve relacionamentos. As pessoas estão no centro do trabalho cristão. No caminho de peregrinação, não dirigimos carroções cobertos de lona, cheios de balaios, para atravessar pradarias infindas. Viajamos com pouca bagagem. O caráter de nosso trabalho não é condicionado por realizações ou posses, mas na origem dos relacionamentos. Os filhos são o melhor presente de Deus. Investimos nossa energia em pessoas, entre aqueles à nossa volta. Envolvemos filhos e filhas, irmãos e irmãs, assim como o nosso Senhor fez conosco. Ah, quantos são abençoados vocês, pais, com suas aljavas cheias de crianças. O que faz diferença mesmo são os relacionamentos pessoais que criamos e nutrimos. Aprendemos um nome, começamos uma amizade, a que damos prosseguimento com um sorriso, ou talvez até uma careta. Percebam, queridos e queridas, que o Salmo descreve para nós que verdadeira bênção é quando nós tiramos os olhos somente de nós, somente de cada um de nós, somente do nosso ego e do nosso coração, e nós abraçamos aquilo que Deus nos chama a fazer. Quando nós pensamos nesse relacionamento de pais e filhos, e quem aqui tem filhos sabe como há uma diferença, há uma mudança quando nós nos tornamos pais.
Mas o que o salmista aqui está nos lembrando é exatamente isso, que a verdadeira bênção de Deus é quando nós abraçamos pela fé aquilo que Deus tem para cada um de nós. É quando nós tiramos os nossos olhos do nosso próprio ego, da nossa própria vontade, e servimos ao Senhor naquilo que Ele tem para cada um de nós. É interessante que nesse salmo, o salmista nos lembra da importância dos filhos. E naquele período, e não deixe de ser diferente hoje, nós devemos, queridos irmãos e irmãs, abraçar aquilo que Deus tem para nós. Sejam filhos biológicos, sejam filhos de coração. Nós somos chamados a servir aqueles que estão à nossa volta. E quando nós pensamos em Jesus, que apesar de não ter tido filhos de sangue, Jesus teve muitos filhos. Jesus serviu as pessoas que estavam à sua volta. Ele mesmo disse: deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E quando nós pensamos nesse salmo, Salomão chama os filhos de herança de Deus e o fruto do ventre, sua dádiva. Esse Deus que edifica, que protege, que trabalha, que cuida, ensina que nossas maiores realizações não são posses, mas sim abraçar aquilo que Deus nos chama a realizar. A gente é lembrado do próprio Jesus, quando ele declara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A palavra de Deus também diz, as palavras do próprio Jesus: busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. O que nós somos lembrados pelo salmista e por Jesus é que a prioridade nas nossas vidas deve ser o reino de Deus. E o reino de Deus envolve trabalho, mas um trabalho debaixo do trabalho de Deus. Que o reino de Deus envolve um descanso do evangelho da graça de Deus, da certeza de que nós somos aceitos e filhos de Deus, justificados pela fé, pela nossa confiança na obra de Cristo Jesus. E o reino de Deus também, queridos irmãos e irmãs, envolve investimento na vida de outras pessoas. E quando nós nos tornamos pais e mães, nós sabemos o desafio que é criar filhos, nós sabemos o desafio que é, muitas vezes, se sacrificar em favor de um filho. A gente sabe que a gente vive cada vez mais uma sociedade, uma cultura onde os filhos não honram os pais. Mas eu e você somos chamados, como termina o Salmo, a criar os nossos filhos, a termos filhos debaixo da graça de Deus, lembrando que o reino de Deus cresce também dentro das nossas casas, à medida que nós ensinamos os nossos filhos, à medida que nós preparamos as próximas gerações para amar a Deus e amar as pessoas como Deus nos amou em Jesus Cristo. Vamos orar? Santo Deus, graças te damos pela tua palavra e pedimos, Deus, que a tua palavra crie no nosso coração raiz, para que a gente possa viver a prioridade do teu reino, buscando em primeiro lugar teu reino, a tua justiça, a tua vontade, o teu querer. Fala o nosso coração cada vez mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, façamos juntos essa oração que diz assim: vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham, ou vigiam, ou choram essa noite. Ordena que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isto te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Queridos e queridas, vamos nesse tempo, enquanto nós ouvimos essa canção, ter um tempo de oração, colocando as nossas vidas e o nosso coração, para que a gente possa alinhar a nossa vontade à vontade do Senhor. Vamos
orar e colocar cada motivo diante do nosso Deus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo. Cristo, Filho, Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para todos sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Amém. Faça junto comigo essa oração que diz assim: Ó Senhor, que tua constante misericórdia purifique e defenda a tua igreja. E porquanto ela não pode continuar em segurança sem o teu auxílio, protege-a e dirige-a sempre em tua bondade, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Eu convido você a fechar os seus olhos. Senhor, quando peco contra as pessoas e até contra mim mesmo, em última análise,
estou pecando contra ti, porque todos te pertencemos, e tu nos amas. Quando peco, não apenas infrinjo tuas leis, mas piso em teu coração. Ajuda-me a compreender essa verdade, pois ela me ajuda não só a reconhecer meus pecados, mas a abandoná-los. Amém e amém. Queridos e queridas, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor lhe mostre o seu rosto e lhe conceda a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre toda a cidade, agora e sempre. Amém e amém. Queridos, vamos na paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.